Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Luiz Gabriel, faço parte da equipe da Ressus TV. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do Futebol pelo Mundo. E hoje nós vamos falar sobre algo que sempre chama muita atenção. Começo de temporada e todos querem saber qual é o melhor time do campeonato italiano, qual é o melhor time do campeonato espanhol, qual é o melhor time da Premier League, que é uma liga recheada de times bons. E hoje nós vamos falar sobre o melhor time de cada liga do futebol europeu. Nós vamos falar sobre a Premier League, sobre a La Liga, sobre a Ligue 1, sobre a Série A Team e sobre a Liga de Portugal, o Campeonato Português. Então fique nesse vídeo, curte, comente, compartilhe e vem para o vídeo! A primeira liga que nós vamos falar nesse vídeo é a Premier League. A Premier League, que é um campeonato recheado de times maravilhosos. Eu poderia citar aqui o Liverpool, eu poderia falar do Chelsea, eu poderia falar do Manchester United, poderia falar do Manchester City. Só que, na minha opinião, o melhor time da Premier League é o Arsenal. O Arsenal, que é o atual campeão da Premier League, ele tem um time muito bom, fez contratações que precisava, reforçou o meio campo, aonde infelizmente deixou um pouco de lado na temporada passada, trouxe o Bruno Guimarães e é para ficar de olho nesse time do Arsenal, porque está um timaço. E na minha opinião, é o melhor time da Premier League, é o melhor time da Inglaterra. Lembrando que na Supercopa da Inglaterra, o Arsenal ganhou do Manchester City por 3-0, que na minha opinião foi a final antecipada da Premier League, porque sabemos que quem vai brigar pelo título é o Manchester City e o Arsenal. Talvez o Chelsea ali chegando, o Liverpool chegando, só que vai ficar entre esses dois. E entre City e Arsenal, na minha opinião, o Arsenal é bem melhor. A próxima liga que nós vamos falar é o Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol, que é a La Liga, tem belíssimos times. Eu poderia falar do Atlético de Madrid, que tem Julián Álvares, tem o Diego Simeone como técnico, é um timaço. Poderia falar aqui do Real Madrid, que é um time recheado de jogadores bons, jogadores espetaculares. Eu poderia falar que o Real Madrid trouxe o Mourinho, trouxe belíssimos jogadores, trouxe o Cucurella, trouxe o Dumfries, trouxe o Diamandé. Só que, na minha opinião, ainda o Barcelona é o principal time e, na minha opinião, é o favorito para ganhar a La Liga. E olha que eu sou madridista, só que não adianta. O Barcelona ele acaba sendo um time coletivo em questão de time ali, dos 11 que estão em campo, é melhor do que o Real Madrid. Eu preciso ser sincero para falar isso para vocês. É difícil, mas eu preciso ser sincero. E, na minha opinião, o Barcelona ele vai sim, né, chegar como favorito. Tomara que não ganhe a La Liga, porque eu não quero, por favor, sou madridista. Só que, na minha opinião, o Barcelona ainda é o melhor time, o melhor elenco da La Liga, do Campeonato Espanhol. Lembrando que contratou o Rodri. O Rodri, que agora faz parte do meio campo da seleção espanhola, que é do Barcelona. Que tem o Dani Olmo, tem o Pedri e tem o Rodri agora ali de primeiro volante. Então não tem muito o que falar. Entendeu? O Barcelona ainda fez algumas contratações, trouxe o Gordon, trouxe o ADM. E lembrando que o Barcelona tem um belíssimo técnico que é o Hans Flick. Tem o Yamal. Não preciso nem falar nada sobre o Yamal. O que eu vou falar sobre o Lamine Yamal? Esquece, joga muito. Tem o Rafinha, entendeu? Tem o Fermin, que joga muita bola. Então é para ficar de olho nesse time do Barcelona, porque, na minha opinião, é o melhor time sim da La Liga, o melhor time do Campeonato Espanhol. Sabendo disso, eu não quero que eles ganhem a La Liga. Por favor, Real Madrid, não me deixe ver o Barcelona ganhar 3 La Ligas consecutivas. Por favor, hein, Vinícius Júnior. A próxima liga que nós vamos falar é a Liga de Portugal. A Liga de Portugal, que tem belíssimos times, tem o Sporting, tem o Benfica, tem o Porto, e entre esses 3 times, na minha opinião, o time que vai ganhar, o time que é o melhor time de Portugal, é o Porto. O Porto, que é o atual campeão, tem um belíssimo time, é um time recheado de belíssimos jogadores, tem um belíssimo técnico, e, na minha opinião, está à frente do Sporting, está à frente do Benfica. Eu também vou colocar que ele está à frente do Braga, porque o Braga é a 4ª força ali da Liga de Portugal. Então, assim, na minha opinião, o Porto chega como favorito novamente. Talvez beire ali 8ª, 4ª de final da Champions League, mesmo sendo difícil, né? Mas não vamos duvidar do Porto, que é um belíssimo time. A próxima liga que nós vamos falar é a liga que, na minha opinião, foi a mais fácil de estudar e ver qual é o melhor time. Porque não adianta. Quando nós vamos falar sobre a Liga Francesa, sobre a Ligue 1, nós só vamos lembrar do PSG. Não adianta.
o time de Luiz Henrique é um timaço. Lembrando que o PSG é o atual campeão da Ligue 1 e é o atual bicampeão da Champions League. Um time recheado de jogadores sensacionais. Dembélé, Kvaratskhelia. Caraca, o que eu vou falar aqui? O Marquinhos, eu vou falar do meu campo? Não adianta. Temos que ser sinceros, o time do PSG, se não for o melhor time da França, em si é o melhor time do mundo. Não adianta, não tem muito o que falar do PSG. Tem times bons, na França tem. O Olympique de Marseille está com um time muito bom. O Lyon, que está na Champions League. O Lens, que ganhou a Supercopa da França em cima do PSG. Só que eu acho que não vai muito longe, porque o elenco do PSG é muito forte. Só que são times para a gente ficar de olho, não tem muito o que a gente falar. E a próxima liga que nós vamos falar é a Série A Team, o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano, que na minha opinião, infelizmente, perdeu muito a repercussão devido aos seus clubes, aos gigantes da Itália, terem sofrido por vários problemas ao mesmo tempo. A Juventus está muito mal, o Napoli está muito mal, o Milan nem se fala. O que eu vou falar do Milan, coitado? Está afogado lá, não sei quantos anos. E, na minha opinião, o melhor time da Itália é a Inter de Milão. A Inter de Milão, que foi campeã, a última campeã e atual campeã do campeonato italiano, na minha opinião, ainda chega muito forte. Na minha opinião, vai ser campeã novamente. Trouxe belíssimos jogadores, trouxe o Spence, trouxe o John Stones. Lembrando que no ataque só tem simplesmente Lautaro Martinez. Não tem muito o que inventar, não. É Lautaro Martinez mesmo, que joga na Argentina. Não tem o que inventar. Querendo ou não, os outros times da Itália, o Napoli, que chega brigando pelo título, não tem força para brigar com a Inter. Tanto que a Inter, na última temporada, foi campeã com 11 pontos de diferença. 11 pontos de diferença é muita coisa, gente. Lembrando que nós já falamos sobre a Premier League, nós já falamos sobre o Campeonato Espanhol, nós já falamos sobre o Campeonato Português, nós já falamos do Campeonato Italiano. Eu vou falar um pouquinho da Bundesliga, porque a Bundesliga não tem muito o que inventar também, não. O Bayern de Munique chega sempre como um forte favorito a ser o campeão. Sempre tem times ali que brigam pela segunda colocação, como o Bayern Leverkusen, como o Borussia Dortmund, só que não adianta, o time de Vincent Kompany vai ganhar tudo novamente. Então esses, galera, são os times, na minha opinião, que vão chegar muito forte e são os melhores times de cada liga do campeonato europeu. Eu ainda falei um pouco sobre a Bundesliga, né, porque não adianta, o time do Bayern de Munique é muito favorito e vai ganhar novamente. Então, na minha opinião, o time da Inglaterra que vai ganhar e que é o melhor no momento é o Arsenal. O melhor time da França, do campeonato francês, é o PSG. O melhor time do campeonato de Portugal é o Porto. O melhor time do campeonato da Espanha, que é a La Liga, é o Barcelona. O melhor time do campeonato italiano é a Inter de Milão, novamente. E o melhor time da Bundesliga, que não é segredo para ninguém, meus amigos, é o Bayern de Munique. E aí, você discorda? Você acha que o Real Madrid vai conseguir vencer o Barcelona? Eu espero que sim. Você acha que o Manchester City vai conseguir ganhar a Premier League? Ou será que vai ficar novamente para o Arsenal? E aí, o que você acha? Deixe nos comentários, curte, compartilhe. Valeu, galera. Tamo junto!